Olá pessoal do YouTube, olá alunos, aqui é o professor André Vargas de Física, com mais uma aula para o nosso canal. Hoje é uma aula falando de resistores, falando de lei de Ohm, tá? Que é um assunto muito importante, cai muito nas provas, então tem que ter bastante atenção. Na última aula a gente viu corrente elétrica, que é a quantidade de carga pelo tempo, que só tem corrente elétrica na presença de uma TDP, uma tensão, tá? Que a corrente elétrica é medida em ampere, tá? E hoje a gente vai falar de resistores. Bom, quando eu represento um resistor, ele vem com esse símbolo aqui, um tracinho com, tipo umas cobrinhas aqui. O resistor é representado por esse símbolo aqui. E ele também, um resistor, ele é tipo uma pilhazinha. Quando é um resistor que é um diodozinho, é um resistor que é tipo uma pilhazinha fininha assim, que tem várias colunas. Eu não trouxe para vocês lá no laboratório, porque o laboratório está fechado. Mas também ele é tipo uma pilhazinha com pontinhas, aramezinhas na ponta, tá? Bom, mas a hora que eu tiver a oportunidade de entrar lá, eu trago para vocês verem o resistor. Mas nas provas, tá? Ele é representado por esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui representa resistor. Qual é a função do resistor? A função do resistor é transformar energia elétrica em energia térmica. Ou seja, realizar efeito Joule. Isso é uma coisa muito importante, cai muito nas provas. Ó. O resistor, em um resistor, toda a energia elétrica que ele recebe é dissipada, isto é, transforma-se em energia térmica. Quando a energia elétrica se transforma em energia térmica, se transforma em calor, eu digo que eu tive efeito Joule. Então a função dos resistores é produzir efeito Joule, transformar a energia elétrica em energia térmica, em calor. Tá? Às vezes é bom, Quando eu quero passar uma roupa, eu uso ferro elétrico, que tem um resistor lá dentro, que vai transformar a energia elétrica em calor, que vai aquecer para passar a roupa, o chuveiro. Também tem um fio de tungstênio que passa lá, que vai aquecer, aquele fio vai transformar a energia elétrica em calor, vai aquecer a água do chuveiro. Todos os resistores, as chaleiras elétricas que tem resistor, tudo é legal. O que não é legal é nas redes de transmissão. Por exemplo, nos fios de rede de transmissão elétrica, eu não posso ter efeito Joule. Não é o objetivo lá da hidrelétrica, mandar os fios lá para as subestações e acontecer efeito Joule naqueles fios aí. Ou seja, não pode ter, tá, nas transmissões de eletricidade, transformação da energia elétrica em calor, que não é o objetivo, tá? Então, muito importante, isso cai muito em prova. O que é efeito Joule? Transformação da energia elétrica em energia térmica, ou seja, calor, tá? Que é a função do resistor. Lei de Ohm, tem um resistor aqui, e coloquei esse resistor sob uma tensão. O que é esse U aqui? Esse U aqui é conhecido por nós por tensão, Tensão, ou DDP, ou voltagem, que é o polo positivo e o polo, no caso, o polo positivo aqui e o polo negativo aqui. Se eu tiver DDP, vai ter uma corrente elétrica que vai passar nesse resistor aqui, que tem uma resistência. O que é a resistência? Resistência e resistor não é a mesma coisa. Resistor, é aquele instrumento que tem capacidade de transformar energia elétrica em energia térmica. Resistência, tá? Mede a dificuldade que o resistor, oferece à passagem dos elétrons. A resistência, tá? Se o material é bastante resistente, ele dificulta a passagem dos elétrons e eu vou diminuir a corrente. Isso que é resistência. Resistência, tá? Ela faz o quê? A resistência mede a dificuldade com que o material vai oferecer a passagem da corrente. Ou seja, vai dificultar a passagem da corrente. Quanto mais a resistência, menos corrente passa. Se eu aumentar muito a resistência, não vai passar corrente quase. Tá? Então a resistência mede a dificuldade da passagem dos elétrons. E é representada pela letra R. O I é representado representa a corrente e o U representa a tensão, voltagem ou DDP. O que Ohm descobriu? Ohm descobriu que se essa corrente aqui e essa tensão aqui forem diretamente desproporcionais, tá? Ou seja, se aumenta uma, aumenta a outra, se eu aumentar a corrente, aumenta a tensão, se eu aumentar a tensão, aumenta a corrente, é porque o resistor aqui tem resistência constante, tem resistência sempre igual, tem resistência que não varia, tá? Então assim, o que diz a lei de Ohm? Para um resistor constituído de um material ômico, tá? Então, se esse material aqui que constitui o resistor for ômico, a tensão e a corrente elétrica são diretamente proporcionais. E assim a resistência desse resistor vai permanecer constante. E aí eu consigo escrever
esta equação aqui que nada mais é do que a lei de Ohm, tá? A lei de Ohm é essa equação aqui. O que diz essa equação? Se eu aumentar a tensão, vai aumentar a corrente. Se eu aumentar a corrente, vai aumentar a tensão. E isso aqui, ó, vai ser sempre o quê? Constante se o material for ômico, se for um material ômico. Se isso aqui for sempre igual, vocês concordam comigo se eu aumento a corrente do fio, é porque aumentou a tensão? Então são coisas diretamente proporcional. Se eu passar a corrente de 2 para 4, vai aumentar também a tensão da mesma proporção. Então essas duas coisas aqui são diretamente proporcionais. Aqui está provando, se eu tiver isso aqui igual, ó, se isso aqui for igual, for um material, aí eu vou colocar aqui, for de material ômico, tá? O que é material ômico? É aquele que a corrente e a tensão são diretamente proporcionais. Se eu aumentar aqui de 10, aumenta aqui de 10. Se eu aumentar mais 10 aqui, aumenta mais 10 aqui. São diretamente proporcional. Se a tensão e a corrente são, se eu colocar aqui, por exemplo, aqui, 10 volts e aqui 2 amperes, quando eu colocar aqui 20 volts, aqui vai estar 4 amperes. Quando eu colocar 30 volts aqui vai estar 6 amperes. Aqui aumentou de 2 em 2 e aqui aumentou de 10 em 10. São grandezas diretamente proporcional. Isso significa que esse resistor aqui, que aquele resistor lá, é um resistor ômico, que tem resistência o quê? Constante. Ou seja, a dificuldade que o resistor oferece à passagem dos elétrons é sempre a mesma. Mas só tem que tomar cuidado para temperaturas. A lei de Ohm, ela só vale para temperatura temperatura constante. A temperatura não pode variar. Essa lei de Ohm aqui, a temperatura do fio lá, não pode ter para temperatura constante aqui, ó. A temperatura não pode ficar aumentando muito, senão a lei de Ohm não vale mais. Ela tem que chegar até um certo ponto e manter a temperatura. Se eu conseguir manter a temperatura, a tensão e a corrente são diretamente o quê? Proporcionais. Se eu aumentar muito a temperatura do resistor, cada vez aumentar mais, né, as moléculas vão se agitar cada vez mais, aí vai aumentar mais a dificuldade, aí a resistência não vai ser constante. Então o material que constitui o fio é aquele material que mantém as moléculas igualmente agitadas, e o agitamento das moléculas que dificulta a passagem dos elétrons. Se aumentar muito a temperatura, o que acontece? Vai agitar mais as moléculas, vai dificultar mais a passagem dos elétrons, a resistência vai aumentar. Então a temperatura ela tem que ficar de que jeito? Tá? Ela tem que se manter constante, para valer a lei de Ohm. Bom, resistor ômico é aquele que tem resistência constante, não pode esquecer isso. Aqui, a unidade de resistência é o Ohm, é o símbolo, a unidade de resistência, aqui, até vou apagar aqui, vou escrever aqui embaixo, aqui, ó. A unidade de resistência aqui, ó, é esse símbolo aqui, ó, é o Ohm. A de tensão é o volt e a de corrente é o ampere. Ohm é tipo como é que eu vou dizer? É uma letra grega. É um símbolo grego, assim, ó. É tipo um Vzinho, só que com os pezinhos para trás, tipo um U virado. É o símbolo Ohm. É um símbolo grego. Se tu colocar no computador aí, ou no celular e perguntar, escrever Ohm, vai ter vir esse símbolo aí, o símbolo direitinho. Talvez a minha letra não ajude muito para fazer o Ohm. Tá? Então ele faz uma perninha aqui, faz uma voltinha, faz né? E o volt, unidade de tensão, e o ampere, unidade de corrente. Então o Ohm é a mesma coisa que volt por ampere. Tá? Bom, cai muito em gráfico envolvendo a lei de Ohm. Aqui a gente tem um gráfico de tensão e de corrente, né? Para que o material seja ômico, a gente sabe que a tensão e a corrente tem que ser diretamente proporcional. A tensão aumenta, a corrente aumenta. A tensão diminui, a corrente diminui, na mesma proporção. Aqui, a gente tem um gráfico que deu uma reta. Por exemplo, quando a tensão é 10, a corrente é 1. Quando a tensão é 20, a corrente é 2. Está aumentando proporcional. Ó. Quando a tensão é 30, a corrente é 3. Se eu for calcular essa resistência aqui em qualquer ponto aqui, se eu chamar esse ponto aqui, se eu chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B e esse ponto aqui de C, eu posso afirmar para vocês que a resistência no ponto A é igual à resistência no ponto B, que é igual à resistência no ponto C, porque esse material aqui, ele é um material o quê? É um material ômico. O que é um material ômico?
que tem resistência constante. Se eu for calcular essa resistência, quanto que ela vai ter que dar? É a tensão dividido pela corrente, tá? Aí eu olho aqui na minha reta inclinada, a tensão desse lado aqui e a corrente desse lado aqui, e o ângulo está aqui, ó. Então lá, ó, a tensão está sempre no lado oposto do ângulo e a corrente está sempre no lado adjacente do ângulo. Se eu pegar todo o triângulo retângulo aqui, ó, se eu pegar todo ele, eu vou ler tensão quanto? 30. E vou ler corrente quanto? 3. Então, como consequência disso, eu vou ter uma resistência que vai ser quanto? 10 ohm. Tá, mas o mais importante de tudo isso, tá? Se essa resistência deu 10 ohm, ela deu 10 ohm no ponto A, no ponto B e no ponto C. Aí eu vou apagar aqui, porque essa resistência aí, ela é dada pela inclinação da reta tangente, pois aí é uma coisa que um pouco assusta o pessoal. Não é tão difícil, tá? Não é tão difícil. Não é tão difícil assim. Vou apagar meio, não tá querendo apagar muito esse quadro. Então assim, ó, se eu tiver um gráfico assim, ó, tá, aqui, onde aqui eu tiver tensão e aqui eu tiver corrente, tá? A gente pode calcular. Aqui, ó, eu tenho tensão e aqui eu tenho corrente. Quando a gente vai calcular a resistência, ela é tensão dividido pela corrente. E essa resistência, na matemática, ela é dada pela inclinação da reta tangente. Por essa inclinação aqui, ó. E que a inclinação da reta tangente tem que ser cateto oposto, tangente lá na matemática. Aí não tem como ensinar para vocês. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. E o que é cateto oposto? É quem está no... Vai entender a caneta. O que é cateto oposto? É quem está no oposto do ângulo. E o que é cateto adjacente? É quem está do lado do ângulo. Então na hora de eu colocar o ângulo aqui, ó, eu não posso colocar o ângulo aqui. Se eu colocar o ângulo aqui, quem está no lado do ângulo é a tensão. E a tensão está fazendo papel de cateto oposto, de cateto adjacente? Não, a tensão está fazendo papel de cateto oposto. Quem é que está fazendo papel de cateto adjacente, aquele que fica do lado do ângulo? É a corrente. Então meu ângulo não é aqui. O meu ângulo é onde? É aqui, porque corrente, resistência e tensão por corrente. Tem que saber isso aqui, né? Vem na equação aqui, ó. Você ri, né? Ó, você ri. É muito abobado, né? Você ri. Aí para calcular a resistência, o ri vai para o outro lado dividindo. Você ri. É muita bobice, tá? Então assim, a resistência, ela é dada pela inclinação da reta tangente, que lá na matemática é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então o I tem que fazer papel de cateto adjacente. Então o ângulo tem que ficar no lado do I aqui, ó. Não no lado da tensão. Então como que você quer dizer? Aqui eu tenho um ângulo que pode ser de 60 graus, de 40 graus, de 30. Se eu colocar uma reta aqui, ó, uma outra reta aqui, ó. Se eu colocar uma outra reta aqui, essa outra reta aqui, guris, ó. Essa outra reta aqui, ó, colocar de azul aqui, ó, no outro ângulo, ó. Esse outro ângulo aqui que eu vou chamar de aqui A e aqui B, o ângulo de A, ó, ele é o quê? Ele é o quê? Ele é maior que o ângulo de B. Como consequência disso, eu posso afirmar para vocês que a resistência de quem? De A é maior que a resistência de B. Então assim, ó, porque a resistência é dada pela inclinação da reta. Ou seja, tudo que está na mesma reta tem a mesma resistência. Tem que ficar bem claro isso. Vou colocar de vermelho alguns pontinhos aqui, ó. Vou chamar aqui de pontinho 1, aqui de pontinho 2, aqui de pontinho 3 e aqui de pontinho 4. Se eu pedir para vocês colocar em ordem de resistência, isso aí sem ter número, o que tu sabe? Tudo que está em cima da reta A tem a mesma resistência. Então a resistência de 1 é igual à resistência do ponto 2. A resistência do ponto 1 é igual ao do ponto 2, mas que é o quê? Por que é maior? Porque o ângulo da inclinação da reta tangente do A é maior que o ângulo da inclinação de B. Mas o ângulo tem que estar colocado no lugar certo. Adjacente tem que, cateto adjacente tem que ser corrente. Se eu botar o ângulo aqui, se eu inventasse de colocar, vou colocar de vermelho aqui, ó. Se eu inventar de colocar o ângulo no lugar trocado, por exemplo, tem um professor que, se eu colocar o ângulo daqui para lá, ó, daqui para lá, ó, aí aqui está o A e aqui está o B. Quem é o ângulo maior? Aí vai ser o B. Mas
E a tensão faz papel de cateto oposto? Não, a tensão está fazendo papel de cateto adjacente, aqui do lado, adjacente, lado. O oposto é a corrente que está lá, ó, que eu enxergo, tá? Nesse caso aqui. Então não é o ângulo aqui. Se eu colocar o ângulo aqui, tá errado. Quem está fazendo papel de cateto adjacente é a tensão. E não é, ó. A tensão tem que fazer papel de cateto é oposto sobre adjacente, a tangente. Se eu colocar o ângulo errado, aí vai dar errado. Aí a resistência dB vai ser maior. Tá? Não posso colocar o ângulo errado. Então, na via das dúvidas, sempre coloca o ângulo embaixo. Aí alguém pode perguntar, tá, mas se colocar o I lá em cima e o V aqui embaixo? Pode. Pode acontecer isso. Pode acontecer de colocar a corrente lá em cima e a tensão aqui embaixo. Não seria legal, seria sacanagem. Porque por convecção, em tudo que é livre, tudo que é coisa, sempre a corrente embaixo e a tensão. Mas se colocar a corrente aqui e tensão aqui, aí muda o ângulo. E daí, quem vai ficar no lado do cateto adjacente? É a corrente está aqui, aí muda o ângulo. Tá, mas não vai cair, não vamos fazer essa sacanagem com vocês. Então, nesse caso aqui, tudo que está na mesma reta tem a mesma resistência. Então, a resistência D1, que é igual a D2, que é maior que a D3, que é igual a resistência de D4. Tá aí um exemplo. Então, toda essa reta aqui tem um material A que obedece a lei de Ohm. Por que obedece a lei de Ohm? Porque a resistência é constante. Em toda essa reta aqui, eu tenho um material que obedece a lei de Ohm, porque a resistência é constante também. Agora, o que é o material ômico? É aquele que tem resistência constante. A resistência é dada pela inclinação da reta tangente. Mas o que é tangente? É uma reta que tangencia um ponto. Como tudo ali é reta, a reta vai ficar em cima dos pontos, né? Vai ficar em cima dos pontos. Mas imagina se caísse na prova de vocês, se caiu na prova do Enem já esses tempos. Tivesse isso aqui, ó. Tivesse um gráfico assim, ó. Aqui tensão, né? Não sou sacana, pô. Tensão lá em cima e a corrente aqui embaixo, como é padrão. Como é padrão. Tá. Aí o cara vem vindo aqui, vai indo aqui, aí depois entorta aqui. Aí eles colocam aqui, ó. Aqui tem um ponto que ele chamou de A. Aqui tem um ponto que ele chamou de B. Aqui tem um ponto que ele chamou de C. Da onde até onde, eu tenho certeza. E aqui eu chamo de, que o material obedece a lei de Ohm. Pessoal, se eu traçar uma reta tangente em cima aqui desse ponto, vai dar em cima da reta. Agora, se eu traçar uma reta tangente aqui, o que é tangencia nesse ponto aqui, ó? Vai ser quase, ó, essa reta aqui, ó, ela não é inclinada igual aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? A reta perdeu a inclinação. A reta tangente é aquela que tangencia esse ponto aqui, ó. Que vai passar raspando aqui, ó. Raspando o ponto. Aqui eu tenho duas retas. Aqui tem uma reta tangente que está um pouquinho inclinada. Aqui ela já perdeu a inclinação. Então quer dizer o seguinte, que de A em diante, ó, daqui para cá, ó, a minha resistência diminui. Diminui. Se a resistência diminui, tá? Eu posso dizer que de A para B e para C, do A para o B para o C, o material não é mais ômico. Não é mais ômico. O que é o material ômico? Material ômico é aquele que tem resistência constante. Aqui, ó, esses do ponto 0 até o ponto A, nesse ponto aqui, ó, a inclinação da reta tangente é igual. É igual. Nesse caso aqui, a resistência é constante. Então, aqui, nesse ponto aqui, o material tá? É ômico. Nesse trajeto aqui, eu posso usar essa equação aqui, ó. Tensão igual a resistência vezes corrente. Essa equação aqui, eu só posso usar ela quando o material for ômico. Então, de 0 até A, eu posso usar essa equação aqui. Daqui pra cá, já não dá mais para usar essa equação aqui. Porque essa equação aqui só dá para usar se esse cara aqui for o quê? For constante. Daqui pra cá, já está a resistência diminuindo. Quer dizer que do ponto A em diante o material deixou de ser ômico. Por algum motivo, começou a aumentar a temperatura do resistor lá. E aí ele começou a agitar mais as moléculas, começou a aumentar ou diminuir a agitação das moléculas. No caso aqui diminuiu a resistência, né?
por algum motivo ele não é mais ômico. Ele não obedece mais isso, que aumenta a tensão, aumenta a corrente. Porque isso aqui não é constante daqui para lá. Tá? Estamos entendendo? Vamos ver. Isso é muito importante. Quando é que o material é ômico e quando é que não é? Agora, se eu tiver um gráfico assim, ó. Se eu tiver um gráfico assim, vamos ver se a gente entende. Aqui tensão e aqui corrente. Agora acontece isso aqui, ó. Daqui pra cá faz isso. Ó. Aí tem alguns pontos. Se eu traçar uma reta tangente aqui nesse ponto, aqui nesse ponto, aqui nesse ponto, vai dar em cima da reta. Então quer dizer que aqui a resistência é igual à inclinação da reta tangente. Agora nesse ponto aqui, depois desse ponto aqui, se eu for traçar retas aqui, eu pegar uma régua e traçar uma reta aqui, depois pegar uma régua e traçar uma reta aqui, ó, eu vou vendo que as minhas inclinações da reta tangente estão mudando, ó. Tangente é passar tangenciando o ponto, raspando aquele ponto. Se eu pegar uma régua aqui, ó, e traçar uma reta tangente aqui, só batendo nesse ponto, uma outra reta tangente aqui, ó, vermelha, só tocando naquele ponto lá, ó, vai dar mais ou menos aqui. Tá? Ou seja, se eu chamar aqui de ponto A, aqui de ponto B, ou não, vamos mudar a situação. Vamos chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C, aqui de D e aqui de E. Nós vamos colocar esses pontos em ordem de resistência. A resistência de A é igual a de quem? De B, que é igual a resistência de C, que é menor que a resistência do D. Por quê? Olha o ângulo aqui e olha o ângulo aqui. Esse ângulo aqui não é maior que ali? Agora olha esse ângulo aqui. Olha esse ângulo aqui e compara com esse aqui. Esse aqui é maior, tá mais, ó, tá mais inclinado. A inclinação é para lá. Tá? A inclinação é para lá. Então, a resistência do E é o quê? A resistência do E é maior que a do D. Então, o que eu posso dizer? Que daqui, exatamente daqui, desse ponto aqui para lá, não é mais ômico. Então, aqui e aqui, eu posso dizer que eu tenho material não ômico. Material não ômico. Porque R aumenta. R aumenta porque a inclinação da reta tangente, ó, inclinação da tangente. Isso aqui na matemática a gente diz assim, inclinação da reta tangente. Esse ângulo aqui, ó, tá aumentando. Se esse ângulo aqui está aumentando, é porque a resistência aumenta. Então eu posso dizer, vamos salientar bem aqui, ó, que aqui, ó, que a resistência DD é maior que a DC, que essas três são iguais e que aqui é maior, tá? Então lá, lembre, como é que eu sei que eu sei de reta tangente, de resistência? Que é igual à inclinação da reta tangente, que é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso aqui a gente vê direto, tem que lembrar isso aqui, pessoal. Isso aqui tem que saber que tangente e cateto oposto sobre cateto adjacente, porque a velocidade lá no MU é dada pela inclinação da reta tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Depois, a aceleração é dada pela inclinação da reta tangente. O coeficiente de atrito também é dado pela inclinação da reta tangente. A resistência também. E tem alguns outros aqui que eu não estou lembrando agora, que tudo é calculado pela inclinação da reta tangente. Então tem que lembrar que quem fica embaixo é o cateto adjacente, que é aquele que fica com o ângulo. Tem que lembrar da equação de... Qual é a equação de resistência? É você ri. Então a resistência vai ser tensão pela corrente. Então quem é que fica embaixo aqui? É o I. Então o cateto adjacente é o I. Quem fica adjacente é do lado. Oposto é do outro lado. Oposto é do outro lado do ângulo. Adjacente é do lado do ângulo. Se quiser anotar, cateto adjacente é quem fica com o lado do ângulo. Então onde é que eu vou colocar o ângulo nisso aqui? Não posso colocar o ângulo aqui. Porque quem vai ficar no lado do ângulo é a tensão. Aí não é. A tensão é no lado oposto. Então tem que colocar o ângulo aonde? Aqui. E daí eu vou ler aqui, ó. Vou ler a tensão aqui, ó. Vou chegar os dados da tensão lá, mas aqui, ó. Tá no oposto do meu triângulo aqui, ó. Vou ler aqui e do lado tá a corrente. Então sempre me baseio com isso aqui.
O I está embaixo, tem que ficar junto com o cateto adjacente. O cateto adjacente, o ângulo tem que ficar no lado da corrente. E aí não tem erro nunca. Aí lá, volume é dado pela inclinação da reta tangente nas transformações isobáricas, pressão, temperatura, tudo é dado pela inclinação da... Tem muita coisa que é calculada pela tangente. Então é bom lembrar. Então, vamos fazer uma questãozinha de cálculo aqui. Vamos fazer uma questão de cálculo agora. Um exemplo de cálculo e encerramos a aula. Assim, um exemplo. Tá? Um exemplo de cálculo aqui e terminamos a aula. Não sei se não está muito longa a minha aula até, para fazer exemplo. Digamos que aqui eu tenho uma tensão, tá, dada em volts, e aqui uma corrente dada aqui em 10 na menos 3 ampere. Esse menos 3 aqui, ó, é o conhecido miliampere. Pode ser um mega ampere também. Esse mega, se tiver um M grande, aí é 10 na 6. Se tiver um microampere, é 10 na menos 6. Se tiver um K ampere, é 10 na 3. O K vale 10 na 3, o micro vale 10 na menos 6. E o M grande maiúsculo, meu M aqui, ó, o M grande maiúsculo vale 10 na 6. Aqui foi colocado 10 na menos 3 aqui, é um miliampere. Aí foi colocado assim, aqui foi colocado 20 e aqui foi colocado 2. Pergunta, quanto que vale a resistência desse material que está os dados no gráfico? Resistência, o que é? É tensão dividido pela corrente. Mas dá para usar a lei de Ohm? Se deu uma reta inclinada, quer dizer que em todos os pontos dessa minha reta aqui eu tenho resistência o quê? Eu tenho resistência constante. Então dá para usar essa lei de Ohm aqui. Lei de Ohm é você rir. Se fosse uma curva já não dava para usar a lei de Ohm. Tá? Então aqui, ó, então no caso aqui a minha resistência vai ser quanto? 20 dividido, só que por 2 vezes 10 na menos 3. Porque tem aqui, ó, a corrente ela está multiplicada, em vez de escrever 2 vezes 10 na menos 3, colocaram aqui, ó. Como pode colocar lá em cima também. Então aqui quanto vai dar o valor? 20 por 2, quanto que é? 10. Aí a potência sobe para cima com o sinal trocado, vai ficar quanto? 3. Se eu quiser tirar isso aqui, eu escrevo 1,0 vezes 10 na 4 ou 1, né? Tá aí a minha resistência. Ou seja, isso aqui dá 10.000 ohms. Dá um resistor de 10.000 ohms. Se eu fosse tirar da notação científica, dava 10.000 ohms, ó. 4 zeros para lá, 10.000 ohms. Tá? Então vamos parar por aqui, né, pessoal? Na próxima aula a gente vai ver resistividade. Tá? Tá? Tudo é bom? Até a próxima aula. Espero ter ajudado.